Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. Mais uma vez, é muito bom para nós podermos desfrutar a palavra do Senhor com todos vocês aí em casa, entrar dentro da sua casa para falar uma palavra vinda de Deus para você e para sua família. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de já começar essa semana convidando nossos amigos aí, as pessoas que nos acompanham sempre aqui pela televisão, para nos visitar aos finais de semana, né? Os horários e o local das reuniões estão aí na tela, então fica aí o convite para todo mundo nos visitar. Bom, hoje a gente vai falar de alguns assuntos. Eu gostaria de começar aqui pelo livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4, que diz assim, ó: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse texto, como eu estava dizendo, né, é um texto bíblico que está no livro de Isaías, né, no Velho Testamento, capítulo 53. Apesar do livro de Isaías, né, como eu disse, ser do Velho Testamento, portanto ser anterior a Jesus Cristo, essa passagem aqui se refere ao nosso Senhor Jesus. Essa passagem se refere a Jesus Cristo. Aí eu chamo a atenção aqui para alguns termos aqui, desses primeiros versículos que eu li. Fala assim, ó, no início, que ele foi traspassado no sentido de ferido, né, de atravessado, está se referindo à morte do Senhor Jesus na cruz. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Aí fala assim, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse ponto aqui é um ponto sobre o qual o irmão Adalto ele sempre fala aqui, né? As pessoas que nos acompanham com frequência com certeza vão lembrar. O Adalto costuma falar que Jesus é o nosso advogado, né? Na verdade a Bíblia fala, né, que Jesus é o nosso advogado, que ele foi o único advogado que teve a ousadia, a coragem, ou na verdade o amor de cumprir a pena pelo réu, né? A gente tem visto aí na mídia toda essa questão política complicada que tem ocorrido aí, várias manifestações de juízes, de advogados, advogado fazendo a defesa de uma forma bastante intensa, bastante combativa, mas eu tenho certeza que você nunca viu um advogado se oferecer para cumprir a pena no lugar de um réu, né? E, na verdade, foi isso que Jesus Cristo fez por nós, né? Jesus, ele teve um viver humano perfeito. Na semana passada, o Enio e o Adalto falaram um pouquinho disso, né? É o que é mostrado no livro de Lucas. Jesus, ele teve um viver humano perfeito. Lucas, quando escreveu o Evangelho de Lucas, ele se atentou muito, né, até por ele ser médico e lidar muito com as pessoas, ele se atentou muito para o viver humano de Jesus. Dá uma olhadinha em Lucas. Lucas é talvez o livro que mais fale sobre a infância de Jesus, embora também não fale muitos detalhes, mas o livro de Lucas mostra que Jesus tinha um viver humano perfeito, né, não praticou nenhum pecado e tal. Mas apesar disso, ele morreu. Morreu pelas nossas transgressões. É isso que está falando aqui em Isaías, né? E a Bíblia mostra que ele morreu pelas nossas transgressões e que com a morte do Senhor Jesus, nós fomos livrados do horror eterno, né? Em Daniel usa esse termo, horror eterno. Em Apocalipse usa o termo lago de fogo. Nos evangelhos também tem essa ideia também, né? Então, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus, essa obra que é narrada aqui em Isaías 53, ela passa a se aplicar a nós. Jesus morreu por toda a humanidade, mas na verdade só vai desfrutar
só vai conseguir realmente gozar dessa salvação aquele que deposita sua fé em Jesus, né? Então, se você depositar sua fé em Jesus, essa morte dele para nos livrar do horror eterno também vai se aplicar a você. Que a gente tenha fé, né, para essa salvação se aplicar a nós. Esse é um ponto que eu queria enfatizar bastante, né? Se não fosse a obra salvadora de Jesus, nosso futuro seria nesse lugar aí que a Bíblia chama de lago de fogo. Seria perdição eterna, não teria mais volta, a gente ia acabar mesmo. Mas graças ao Senhor, porque nós somos salvos, né? Nós que cremos no Senhor. Bom, outro ponto, né? Dando continuidade aí, depois que o Senhor ele nos salvou, então, puxa, já não vou mais pro horror eterno, né? Como fala lá em Daniel. Ele completou a nossa salvação, ele deu mais um passo no sentido da nossa salvação. Eu gostaria de fazer um desenho para explicar, e até peço desculpa para quem nos acompanha com frequência, porque com certeza já viu esse desenho, mas acho que deve ter bastante gente que nunca conseguiu entender direito isso. Se você pegar, começar a reparar, você vai ver que muitas vezes as pessoas falam assim, minha alma, né, meu espírito, tal. E aí a pessoa fala de alma, fala de espírito, mas com certeza ela não sabe, com certeza muitas pessoas não saibam muito bem qual é a diferença entre alma e espírito, ou se alma e espírito são sinônimos, são a mesma coisa e tal. O que a Bíblia mostra, né? Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que não são a mesma coisa. Nós temos um corpo, né? Uma alma e um espírito. Vou pôr EH, porque é o espírito humano que eu estou falando aqui. Depois que o Senhor nos salvou, nos livrou do horror eterno, do lago de fogo, Ele fez mais uma coisa. Ele preencheu o espírito humano de todo aquele que crê nele. Graças ao Senhor, porque a nossa relação com Deus hoje não é só uma questão assim de Deus lá, eu aqui, e tá bom, eu não vou mais para o lago de fogo. Muito pelo contrário, né? Hoje, onde está Deus? Deus está dentro de nós, mais precisamente no nosso espírito. O nosso espírito ele tem essa função, né, de conter Deus. Alguns escritores sobre a Bíblia eles escrevem que o espírito humano é como um vaso para conter Deus, né? Graças ao Senhor. Aí uma outra questão, né? Se o espírito humano é como um vaso para conter Deus, como que deve ser a minha vida? Como que deve ser o meu dia a dia? Como que deve ser o meu cotidiano, né? Deve ser uma vida na presença de Deus. Né? Aqui, nós não falamos também da alma, deixa eu reforçar o A aqui, porque eu risquei em cima dele. A alma, ela é a mente, a vontade e a emoção. A alma, na verdade, é o meu eu. A todo momento, o que eu faço? Eu estou pensando, estou decidindo e estou sentindo. Não é verdade? Agora você está ouvindo o que eu estou falando. Tudo que eu falo, você fica pensando, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Ou você concorda, você discorda? Isso é você usando a sua alma, mais precisamente você usando a sua mente. Qual que é a vontade de Deus para nós, né? Se o meu espírito humano está cheio de Deus, porque eu crio no Senhor, a vontade do Senhor é que nós façamos com que a nossa alma também se encha do Espírito, para que eu possa pensar, decidir e sentir como pensa, decide e sente o próprio Deus, né? A vontade do Senhor é que nós possamos, vou usar um termo que a gente usa aqui nos nossos encontros, nas nossas reuniões, que nós possamos viver no Espírito, manter comunhão constante com Deus, né? Esse é o ponto que eu queria desenvolver um pouquinho, né? Para desenvolver esse ponto, eu gostaria de ler aqui alguns versículos do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, aí no próximo bloco, a gente já está encerrando esse bloco, aí no próximo bloco acho que a gente pode comentar um pouquinho.
Aqui em Gênesis, a partir do o capítulo 4, a partir do versículo 17, fala assim, ó, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Então, eu li um trechinho aqui do que a gente chama de genealogia, né? Da genealogia de Caim, de um dos filhos de Adão. Estou falando lá de Gênesis. Aí eu vou ler um outro trechinho aqui rapidamente. Fala assim, ó. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 80 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas e tal. Então, eu li um trechinho aqui da genealogia, da história da família de Caim, e um trechinho aqui da genealogia, né, da história da família de Sete. Tanto Caim quanto Sete eram filhos de Adão. Por que será que eu estou lendo isso? O que isso será que tem a ver com o assunto que a gente estava falando antes? Isso aí a gente vai ver no próximo bloco, até daqui a pouco. Olá, meu amigo, minha amiga, nossos amados telespectadores. Nesse mês de maio, dias 21 e 28, nós estaremos com uma palavra especial dentro do livro de Apocalipse, dentro dos dias finais que nós estamos vivendo nessa era. Nós contamos com a sua presença. Esteja aqui conosco no Espaço Café com Deus, sábados, a partir das 19h30, nós já estaremos aqui para essa grande festa. Venha participar conosco, venha participar do trono da graça, do trono da justiça eterna de Deus e do trono de vida e alegria e abundância e cura para todos os povos. Venha receber a sua bênção também. Contamos com você. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. Bom, estamos começando o segundo bloco. No primeiro bloco a gente encerrou lendo uns trechos da genealogia de Caim, que era filho de Adão, como eu disse, e uns trechos da genealogia de Sete, que era o outro filho de Adão. Para quem conhece um pouquinho da história da Bíblia, lembra que o outro filho de Adão, que é Abel, já tinha morrido aqui, né? Então, narra a história dos outros 2 filhos de Adão, sendo que Adão também teve outros filhos e filhas, né? Bom, o trecho que eu li no bloco passado fala claramente, né? Assim, ó, fala aqui que Caim gerou a Enoque, Enoque gerou a Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael, e aí vai contando a história. Essa é a maneira como a Bíblia usa para narrar a genealogia de Caim. Quando a Bíblia vai narrar a genealogia de Sete, a Bíblia usa vamos dizer assim, um método, uma narrativa um pouco diferente, o formato é diferente. Fala assim, ó, vamos pôr aqui, ó, começa em Adão, na verdade, né? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete.
Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, falou de Adão, falou de Sete, mais detalhe, falou quantos anos Adão viveu. Falou aqui, quantos anos Adão viveu antes de gerar Sete, quantos anos Adão viveu depois de gerar Sete, falou quantos anos Adão viveu no total. Quando vai para Sete, fala, Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, Sete viveu não sei quantos anos. No total, Sete viveu 912 anos. Então, fala que ele gerou a Enos, mas fala também quantos anos ele viveu. Sendo que, quando a gente estava na genealogia de Caim, de toda a família aqui de Caim, Enoque e todos os outros descendentes, não falava quantos anos cada um viveu. Bom, antes de eu explicar, né, o motivo da Bíblia usar dois formatos diferentes para contar essas duas histórias, eu queria contar uma outra história, e depois eu explico para todo mundo aí o significado espiritual, né, disso que eu estou tentando falar. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 2, diz assim, eu vou ler desde o 1, melhor dizendo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, eu vou virar a folha aqui para a gente poder ilustrar isso que eu estou dizendo. Imagina que o povo de Israel, nessa época, estava no Egito. O povo de Israel passou, se eu não me engano, 400 anos exatos, ou um pouco mais de 400 anos, no Egito, uma boa parte desses anos, vivendo no Egito como escravo. Então, o mesmo povo que está lá em Israel agora, há cerca de 3.500 anos, 3.600 anos atrás, eles viveram durante aproximadamente 400 anos, talvez um pouco mais. Eles viveram presos no Egito, né? Uma parte desses anos eles viveram normalmente no Egito, outra parte eles viveram ali como escravos realmente. Para quem assiste aí os seriados, as novelas, quando aquela série da Record sobre o povo de Israel, eu não me recordo agora o nome exato, é sobre esse período em que o povo de Israel estava no Egito e sobre a saída desse povo do Egito. Esse povo saiu do Egito e foi para um lugar chamado deserto. Ali perto na península do Sinai e as regiões em volta ali, né? Tudo perto ali, o Egito é no nordeste da África, né? E dali eles foram para um deserto, onde eles passaram 40 anos. Esses versículos aqui que nós lemos, falando assim, este será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse versículo ele é citado justamente nesse período aqui, assim, logo, pouca coisa antes, né? Logo nessa transição, no momento dessa transição, pouca coisa antes do povo sair do Egito. Logo o povo estava para sair do Egito, o Senhor falou, este mês será o primeiro mês do ano. Então vamos supor, eu não sei em qual mês que eles estavam, vamos supor que eles estivessem em setembro. E claro que também na época não chamava setembro, nem sei se o ano tinha 12 meses, se era da mesma forma, mas vamos supor que fosse setembro. O Senhor falou, não, agora vai começar tudo de novo. Esquece que estava em setembro, esquece, não está mais em setembro, ou se fosse fevereiro, não está mais em fevereiro, vai começar tudo de novo. 1º de janeiro. Começou tudo de novo. Aí eu te pergunto, por que eu estou falando tudo isso? Né? Por que tem a ver, para começar, o que tem a ver essas duas passagens? A maneira como a Bíblia narra a vida da família ali de Caim e a família de Sete, e essa saída do povo de Israel do Egito. O que tem a ver as duas passagens? Qual é o princípio espiritual? Qual o princípio espiritual que a gente pode tirar disso?
Vamos lá. Se você analisar na Bíblia a vida de Caim e da família de Caim, de toda a descendência de Caim, você vai ver que eram pessoas que não viviam de acordo com a vontade de Deus. Pelo contrário, né? Eram pessoas que criaram um sistema independente de Deus. Então, eles criaram mecanismos de subsistência, mecanismos de segurança, mecanismos de entretenimento para não precisar depender de Deus. Nada disso é errado, mas era muito clara a posição deles de não ter uma relação com Deus, de não precisar depender de Deus. Essa era a maneira de viver da descendência de Caim. Por outro lado, a descendência de Sete, que é outra história que a gente contou lá no começo, pelo contrário, né? Eles tinham uma vida de baixo, claro, com os erros naturais, com as limitações naturais da época, né? Que é uma época evidentemente anterior a Jesus Cristo, mas eles viviam de acordo com a vontade do Senhor, eles invocavam o nome do Senhor. Para você ter noção, a gente falou de Sete. Foi dentro da família de Sete, com o nascimento do filho de Sete, que é Enos, que se começou a invocar o nome do Senhor. Então eles tinham um viver adequado, né? Pelo menos numa certa parcela, adequado perante o Senhor. Procuravam fazer a vontade do Senhor, ofereciam um sacrifício, invocavam o nome do Senhor, tudo mais. Então por que quando o Senhor ele vai contar a história de Caim, ele não fala quantos anos viveu? Quando ele vai contar a história de Sete, ele fala quantos anos viveu? Porque, na verdade, tudo aquilo que era feito pela família de Sete era contado perante o Senhor, era levado em conta perante o Senhor, era considerado. Deus considerava tudo aquilo que a família de Sete fazia. Por quê? Porque era feito na presença de Deus, era feito de acordo com a vontade de Deus. Por outro lado, Caim e a família de Caim, eles não viviam para Deus, não tinham relação nenhuma com Deus, né? Então, não importava se eu ali, imagina que eu fosse um descendente de Caim ali, vivendo como viviam todos os outros descendentes de Caim. Se eu vivesse 50 anos ou 100 anos, para Deus não ia fazer nenhuma diferença, porque iam ser 50 anos sem comunhão com Deus, 50 anos longe da presença de Deus, ou 100 anos 100 anos longe da presença de Deus. Então, para Deus, nos dois casos era como se não fosse nada, né? Porque eles não viviam na presença de Deus. Deus não levava em conta aquilo que era feito pela descendência de Caim, porque não era feito diante de Deus, né? Então, para Deus, os anos da família de Caim não eram contados. E voltando agora para essa história do Egito, né? A gente aplica o mesmo princípio. Por que Deus mandou zerar tudo aqui? Começar de novo, 1º de janeiro, mesmo que eles estavam em outro mês, setembro, ou outubro, ou dezembro. Porque para Deus, o período que eles estavam no Egito, abaixo do comando de Faraó, também é um período que não estava contando, né? No deserto, eles iam estar ali, apesar de fisicamente, né, bastante complicado, tal, escassez de água, de comida e tal, eles iam estar ali debaixo da vontade de Deus. Eles iam voltar a sacrificar, né? Naquela época eles sacrificavam os animais a Deus, eles iam voltar a servir o Senhor. Então, o Senhor quis mostrar que a história espiritual do povo de Israel se iniciava, ou melhor, se reiniciava ali. Então, iam voltar a 1º de janeiro, iam voltar ao primeiro mês, mostrando que eles estavam voltando da estaca zero, né? Então, dessas duas histórias, a gente tira um princípio muito importante para nós, né? Às vezes nós passamos vários anos aí, nós já cremos no Senhor, mas quanto do tempo que nós passamos é contado pelo Senhor? Quanto do tempo, dos dias, das horas que nós vivemos é computado, é levado em conta pelo Senhor? Só são, né? Agora vamos trazer todas essas coisas do Velho Testamento e aplicar para a nossa vida hoje. Só são levados em conta os momentos que nós passamos na presença do Senhor, né? O sentimento dessas duas passagens que eu tentei trazer aqui é que nós precisamos viver na presença do Senhor, né? Só os dias que nós passarmos na presença do Senhor são contados por Deus, né? Que a gente possa ter um viver na presença do Senhor, buscando o Senhor, desfrutando o Senhor a todo tempo. Era isso, espero que vocês tenham
entendido e desfrutado. Que o Senhor abençoe você e até amanhã. Olá, meu amigo, minha amiga, nossos amados telespectadores. Nesse mês de maio, dias 21 e 28, nós estaremos com uma palavra especial dentro do livro de Apocalipse, dentro dos dias finais que nós estamos vivendo nessa era. Nós contamos com a sua presença. Esteja aqui conosco no Espaço Café com Deus, sábados, a partir das 19h30, nós já estaremos aqui para essa grande festa. Venha participar conosco, venha participar do trono da graça, do trono da justiça eterna de Deus e do trono de vida e alegria e abundância e cura para todos os povos. Venha receber a sua bênção também. Contamos com você.